Sabia que em 2030 vai ser a primeira viagem tripulada para Marte? As pessoas que vão não vão poder voltar para a Terra. E Eduardo e Mônica vai virar filme também. Dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos. São dois módulos. Um tá falando sobre dilatação dos sólidos e o outro, que é o 3, tá falando sobre dilatação dos líquidos. E o 4 são exercícios. Mas é muito fácil. É bem simples. Já falei uma aula sobre a teoria, passei alguns exercícios, mas eu quero falar mais. Eu quero trazer de volta e ser a última vez com que eu falo. O Enem não vai cobrar muito, a UERJ também não vai cobrar muito, falo muito. Não é que eu não posso virar e falar assim, o Enem não vai cobrar dilatação. É o seguinte, nos últimos 10 anos cobrou-se pouquíssimo, entendeu? Então a tendência é que continue não cobrando, pode ser que mude. Então vou falar mais uma vez sobre esse assunto. Vou passar algumas questões porque eu não passei na próxima aula e conversar, porque sempre conversar sobre uma matéria sempre vai aparecer um tópico ou outro que a gente não viu. Primeiro, relembrando, sólidos. Um corpo pode dilatar linearmente, aonde que eu vou ali ignorar a largura dele, ele só vai dilatar para um sentido. A gente vai pegar como exemplo fios de cabelo, fios de cobre, fios de ouro, trilhos de trem, vão ser questões que vão ser linearmente. Eu só estou preocupado ali com o tamanho da dilatação, diferente de superficial. Agora eu tenho uma área, correto? Pedro, eu tô boiando, não tô entendendo nada que você tá falando. Isso é a continuação de um vídeo que eu passei há 2 semanas atrás, que é o vídeo de dilatação, onde que eu introduzi essa matéria. Agora eu tô voltando nela pra gente fazer alguns exercícios. Não assiste esse vídeo sem assistir o outro. Superficialmente, agora eu tenho uma área dilatando. Ele dilata tanto na largura, tanto no comprimento. Tampas de bueiro, placas de cobre, placas de zinco, placas de aço, latão, tudo isso vai entrar nessas questões. E a dilatação de líquidos, que é a dilatação volumétrica. A água, Cauane, a água não, perdão, a água é ao contrário. Líquidos, um ouro, aquele ouro ali numa temperatura muito alta, cobre, álcool, outro, mercúrio. O mercúrio, para você ter uma ideia, já dando um spoiler, o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é um dos mais altos conhecidos. Por quê? Você precisa de muita pouca temperatura, muita pouca variação de temperatura para que ele dilate. Quer ver um exemplo? Não faça isso. Pega mercúrio, coloca em um tubo comprido assim, e segura, e você coloca o mercúrio lá dentro, correto? Aí o que você vai fazer? Você vai tampar os 2 cubos com a sua mão assim, Sabe o que vai acontecer com o mercúrio? Ele vai dilatar. E ele vai transbordar. Aí vai sujar sua mão tudo. Você entendeu o que eu falei? Fala de novo. Você vai pegar o mercúrio, por exemplo, quer ver? Você vai pegar o mercúrio e vai colocar aqui nesse copo aqui, Encheu aqui de mercúrio. Aí você vai pegar o pano assim, um pano quente. Um pano quente não, na temperatura ambiente. E você vai envoltar assim, aí você vai ficar segurando assim, O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Pouco, mas vai. Sabe o que vai acontecer com o mercúrio? Ele vai transbordar. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação dele é altíssimo. Ele é altíssimo mesmo, então você precisa muita pouca temperatura para ele transbordar. Quer ver outro exemplo com o mercúrio? De que são feitos os termômetros? Mercúrio, por quê? Ele precisa de pouca temperatura. Ele não sobe, O mercúrio, o que acontece com o mercúrio ali quando ele vai subindo ali, delimitando a temperatura do nosso corpo? Ele dilatou. Correto? Chu, vamos fazer exercício? Nos exercícios a gente conversa? Primeiro, Chu, eu tenho um fio metálico de 100 metros a 0 graus Celsius. Eu estou fazendo uma conceitual do capítulo 2, está na página 374. Eu tenho um fio metálico de 100 metros a 100 graus Celsius. Sabendo que esse fio é constituído por um material de coeficiente de dilatação igual a 17 vezes 10 a menos 6, determine, ela está querendo a variação do comprimento do fio quando esse fio é aquecido a 10 graus Celsius.
aumentou 10 graus, quanto que vai ser a dilatação desse fio? Chu, presta atenção aqui, ó. 1A. Olha só, calma aí. Vou colocar todos os dados aqui primeiro, ó. Vou colocar em notação. Vamos trabalhar com notação, porque a gente tem números muito pequenos. O coeficiente de dilatação dele é muito pequeno, então vamos colocar todos esses dados aqui em notação. Puxa a tampa da caneta aqui pra mim. Eu tenho o meu tamanho inicial 10 ao quadrado, que é 100. 0 graus é 0 graus. O coeficiente de dilatação linear vai ser 17 vezes 10 a menos 6. E ele varia 10 graus. Como que eu coloco, Chu? Como que eu coloco 10 graus em notação científica? É. 1 vezes 10. Ah. Simples, né? Aí ele quer saber a variação. Gente, simples, Cone. Olha aqui pra mim. Chu, que tá errado. Nossa, você fez isso, Pedro Henrique? O que? Eu fiz. Ah, não. Hã? Não, fiz mesmo. Coloquei as formulazinhas aqui errado. Só acho que eu percebi. Sabe por quê? Vocês podem até olhar lá da outra aula. Mas foi um erro muito... Foi um erro muito basiquinho. Segura aqui pra mim. Que foi? Aqui não vai ser o tamanho final, aqui vai ser o tanto que ele variou. Aqui não vai ser a área final. Aqui vai ser a variação da área. E a variação, sim, isso mesmo. E aqui eu repeti. Nossa, eu fiz isso aqui igual meu narizinho. Superficial aqui tá repetido. Nossa senhora. Agora tá certo. Chu, voltamos. Olha aqui. Cadê o meu dever? Aqui. E ele quer saber a variação. Olha aqui, Kawane. A variação do lado vai ser o tamanho dele inicial, o comprimento dele inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes o tanto que a minha temperatura variou. Vamos elencar aqui, ó. O tamanho inicial dele, aqui eu tenho 1 vezes 10. Eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 ao quadrado, vezes, vou colocar um x para eu não confundir, 17 vezes 10 a menos 6, vezes a temperatura dele. Temperatura não, perdão. O tanto que ela variou. 1 vezes 10 a 1. 1 vezes 1 vezes 17 é 17. Aos mais leigos, aos mais desatentos, estou multiplicando esse, repito 10 e somos expoentes. É assim que se faz, que se opera a notação. Vezes 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 3. Chu, essa aqui é uma resposta boa, né? Colocando isso aqui em número normal, vê se tu não concorda comigo. 0,17. Chu, o que isso significa? Eu tenho um fio metálico de 100 metros. Porra, pensa num fio metálico de 100 metros. É bem grande. Fio de luz ali, ó. E se bem que de um poste do outro não tem 100 metros, né? Tem muito mais que 100 metros. Não, Chu, tem 100 metros aproximadamente? Deixa eu ver. É porque eu tô olhando o poste ali na rua ali pra ver. Tem aproximadamente 100 metros. Aí de manhã tá fazendo 20 graus, nós amanhecemos aqui na manhã do Rio de Janeiro 20 graus. O fio tá com 100 metros. Na parte da tarde vai pra 30 graus, variou 10 graus. E ele dilata aqui 0,17 metros. 1, 2, variou 1 centímetro. Aí você pensa que que eu tava falando na próxima aula, a dilatação do inverno pro verão, o quão grande que vai ser, que você tem uma variação bem maior. Aí a B tá perguntando, o comprimento final, depois desse fio. Cara,
o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais a variação. Tu pega mais essa fórmula daqui, ó. Olha só eu mudando essa fórmula daqui, ó. A variação de temperatura não é o lado final, mas o lado inicial. Eu posso colocar isso daqui, ó. Eu posso tirar esse cara daqui e botar ele aqui, ó. Ah. Não precisa nem de fórmula pra tu saber disso. AB, tamanho final vai ser o tamanho inicial mais a variação do tamanho. Vamos fazer de cabeça? Nem precisa, né? Tamanho final vai ser 100,017 metros. Foi, Chu? Vamos fazer outra? O FRJ é uma questão discursiva e é uma questão que a gente vai conversar. Chu, presta atenção. Eu vou te mostrar a foto do prédio aqui pra você entender. Olha aqui. Um incêndio, olha pra mim pra você entender o que aconteceu. Um incêndio ocorreu do lado direito de um dos andares intermediários do edifício. O prédio tem 15 andares, pegou fogo lá no 7º. Construído com estrutura metálica. Como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio que ficou restrito do lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. O prédio ele entortou assim, ó. Olha só, o prédio estava assim, ficou assim, olha só como o prédio tá. Tá vendo? O prédio entortou pro lado. Com base em conhecimentos em termologia, explica por que o prédio entorta para a esquerda e não para a direita. Tem uma parada que chama lâmina bimetálica. E ela também é muito cobrada. Deixa eu desenhar uma lâmina bimetálica aqui. Chu, presta atenção. Olha aqui. Eu tenho uma lâmina que ela é feita de 2 metais. Metal 1 eu vou fazer de preto. E o metal 2 eu vou fazer de laranja. Faz mais grosso. É? Sobre. Fazer com cor mais viva também. Pega o próprio azul aí pra mim. Vê se tá pegando lá no negócio, ver se tá bom. Aí eu vou falar pra você que vou colocar aqui, ó, o coeficiente de dilatação da azul e o coeficiente de dilatação da laranja. O que eu vou falar pra você? Eu vou falar que o coeficiente de dilatação da azul, Cauane, é maior do que a laranja. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar fogo, vou ceder calor para essa lâmina por meio de radiação, com fósforo, com um isqueiro ali, sendo que ela não encoste, sendo que ela não pegue fogo, vou só ceder calor. O que vai acontecer com essa lâmina aqui, olha? Eu cedendo calor para ela e o coeficiente de dilatação do metal azul é maior do que o coeficiente de dilatação do metal laranja. Ela vai entortar pro lado do laranja. Por quê? Ambos vão dilatar, correto? Esse cara vai dilatar, esse cara vai dilatar, mas esse cara vai dilatar mais do que o azul, porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Então, vamos supor, se esse cara dilata 0,3 centímetros, esse cara vai dilatar 0,8. Aí você imagina um dilatando mais que o outro. Um tende a entortar pro lado do menor. E foi isso que aconteceu com o prédio. Por quê? O que tinha no interior do prédio? Tinha concreto, vidro, os móveis. Eles dilataram? Dilataram. Mas o que tinha do lado o que tinha do outro lado? Metal, ferro, aço. Não precisa de você ser bom de física para você saber que se você ceder calor ao concreto e ao metal, o metal vai pegar muito mais calor do que o coeficiente de condutibilidade do metal é maior, a capacidade térmica do metal é maior, o calor específico é menor porque ele precisa de menos calor para aumentar a temperatura. Então é isso que aconteceu. A explicação correta é essa. Você tem um metal que está nas laterais com o coeficiente de dilatação bem maior do que os materiais do interior do prédio. Correto? PUC, Rio Grande do Sul. Façam PUC, crianças. Façam PUC do Rio de Janeiro. Prestem vestibular para PUC. Se comparado com o Enem, é um vestibular muito mais fácil. É uma universidade particular, mas ela é muito boa.
Chu, ela fala assim, olha, eu tenho 3 placas de mesmo material metálico, A, B, C, representadas na figura abaixo. São submetidas. Chu, olha aqui pra mim, vê se vai sumir do vídeo ali. Eu tenho essa placa B, essa placa A, perdão. Olha o limite. Aonde? Na forma. Boa, Chu. Aí ela quer saber o seguinte, Chu. Elas são feitas do mesmo material, ou seja, feitas do mesmo material. O coeficiente de dilatação superficial é igual. Assumindo que todas as placas inicialmente estejam em equilíbrio térmico entre si, mesma temperatura, o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X, ela falou assim, ó, qual que vai aumentar mais pra cá, Chu, olha. Pra cá, ó. Qual placa que vai ser? Cara, o tamanho do meu corpo que está sendo dilatado, ele é diretamente proporcional. Então, esse corpo, por exemplo, entre o A e o B, eles vão aumentar o mesmo tamanho em relação ao comprimento, olha só. Em relação ao comprimento aqui, vai aumentar. Mas em relação ao eixo X, que é esse eixo daqui, esse cara vai aumentar mais do que esse. Esse cara vai aumentar muito pouco aqui na largura, mas vai aumentar muito no comprimento, igual a esse. Correto? Aí ela tá perguntando assim, quais e o maior aumento... Ah, tá. Boiei aqui, ó. Ela tá perguntando o que vai ter o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X e o maior aumento na área. Chu, o maior aumento no eixo X vai ser o C. Correto? Olha só. E quem que vai aumentar maior na área? Olha pra cá. Qual que tem a área maior aqui? O A, né? O que tem a área maior vai dilatar mais. Superficialmente. E linearmente falando vai ser isso. Não tem erro. Correto? Chu, olha outra. Nossa, essa questão é muito boa. Não vou ler esse texto, eu só vou ler o último parágrafo. Aqui, ó. A dilatação térmica é um fenômeno que depende diretamente do material no qual o objeto é feito, de suas dimensões originais e da variação de temperatura que ele é submetido. Cara, ele disse pra você aqui a fórmula. Ele só trocou S por A. S, space, A, área. Mesma coisa. Para um objeto como um muro, o acréscimo ou decréscimo da área da superfície é calculado pela expressão. É a área de dilatação. Aí ele está falando que ΔS representa a variação, S0 é a área inicial, B é a constante, delta θ, que eu coloquei aqui, é a variação de temperatura. Aí ele fala assim, Cauane, considere 2 muros feitos com o mesmo material, sendo que, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar o muro 1 aqui, ó. Sendo que o muro 1, essa daqui é a 4, aí deixa eu colocar esse 1 aqui no número romanos. Sendo que o muro 1, ele tem uma superfície, olha aqui, Cauane, ele tem uma superfície de 100 metros quadrados, enquanto o maior, que é o muro 2, ele tem uma superfície de 200 metros. Ó, presta atenção. Aí ela fala assim, ó, se o muro menor sofreu uma variação de 20 graus, então eu vou colocar aqui de mais 20 graus, e o maior sofreu uma variação de 20 graus, tô só elencando os dados, por isso que eu tô lendo devagar. A variação da área da superfície do muro maior em relação à variação da superfície do muro menor ela vai ser 4 vezes menor, 2 vezes menor, a mesma, ela vai ser 2 vezes maior, 4 vezes maior. Você tem que descobrir isso aqui? Não, você tem que operar com fórmula. Chu, olha pra cá. Questão te falou a fórmula ali, ó, fazer de laranja. Questão te falou a fórmula ali, ó. A variação da área é igual a área inicial mais o coeficiente de dilatação, ΔT.
Não muito importante, não. Muito importante sim, mas... mas a gente não vai usar nessa questão, mas podemos usar em questões futuras, é que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o da linear, e o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear. Não muito importante, mas muito importante. Existe isso? Não, né? Nada a ver. Olha aqui, Kawane. A variação é o que eu quero saber. Eu tenho a área inicial de ambos e eu tenho a variação de temperatura dos dois. Eu só não tenho o coeficiente de dilatação, mas eu sei que são iguais. Como que eu vou saber se é para fazer a metade? Vou calcular a dilatação de área em função de B, em função de beta. Se esse cara tem 300B e esse cara tem 300B, ela é a mesma. Se esse cara daqui ter 300B e essa aqui deu 150B, vai ser 2 vezes menor. Se aqui der 1000B e aqui der 4000B, vai ser 4 vezes maior. É assim que a gente faz. Então olha só, do 1 aqui, ó, a variação da área vai ser a área inicial 100 vezes o coeficiente de dilatação vezes 20. Então, a variação da área do primeiro muro vai ser 2000B. Foi? Agora do segundo aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó. Do 1 aqui. 1. A variação da área do segundo vai ser a área dele, 200, vezes o coeficiente de dilatação, vezes 40. 8.000, olha lá, fazendo de cabecinha. 2 vezes 4, 8, 3 zeros, 8.000B. Matei a questão? 2.000B, 8.000B. Vamos supor aqui, ó, se o coeficiente de dilatação desse carinha fosse 0,01, correto? A variação de área seria 2.000 vezes 0,1. Fosse 0,0007, aí seria 7 vezes 10, A menos 4, A menos 5, perdão. Aí para você saber a variação da área, você multiplicaria 2.000 vezes o coeficiente. Aí a questão tá me perguntando como que foi o aumento essa variação de área do meu muro 2 em relação a 1. Olha pra cá, Kawane. Foi 4 vezes maior? 8.000 é 4 vezes menor do que 2.000? Foi 2 vezes menor? Foi a mesma? Foi 2 vezes maior? 2 vezes maior? Foi 4 vezes maior? Foi. 8.000 é 4 vezes maior do que 2. É a letra E. Chu, eu acho uma questão assim, interpretativamente falando, na questão de interpretar e na questão ali de você interpretar algebricamente, é uma questão difícil. Correto? De você ter ali aquele feeling de você operar com fórmulas. Correto? Mas é uma questão que, se dermos as mãos e focar em um só objetivo, a gente... Quantos minutos de vídeo? Olha aqui. 23. Gente... falando sobre a dilatação linear e sobre a dilatação de líquidos. Sobre a dilatação de líquidos, não vai mudar muita coisa, você só vai ter líquidos ali que não seja água. Uma parada muito importante para eu falar sobre a dilatação de líquidos é a questão da água, que enquanto é cedido calor a líquidos e esses corpos dilatam, a água é ao contrário. Quando você cede calor para a água, ela tem o contrário de dilatar, ela se reprime. Kawane, quando você coloca água no congelador, você está tirando o calor da água. Aí sim que ela dilata. Você pode pegar o espaço, o exemplo do... Quando você coloca água numa garrafa de gelo,
Você coloca água numa garrafa de plástico num verão escaldante de 40 graus e você coloca ela num freezer em que ele vai ir até menos 15 graus. O que vai acontecer com a garrafa? Ela vai estourar. Por quê? Porque ela dilatou. Mas, Pedro, os líquidos, os corpos não dilatam. Quando é dado calor pra ele, a água não. A água faz o caminho inverso. Gente, não tá no material que eu mando pra casa de vocês a resolução do capítulo 4. Porque, vestibularmente falando, não é muito importante a gente ficar estudando dilatação. Como eu falei pra vocês, o Enem não vai cobrar muito. Mas, em sala de aula, como professor, aluno ali em questões de aprendizagem, é muito importante que vocês façam pra você saber. O conhecimento, ele não é muito importante. Eu quero fazer uma questão só do capítulo 4 e eu quero deixar para que vocês façam o resto ali pensando na aprendizagem de vocês, correto? Você vê aqui, eu achei aqui uma questão da UERJ nesse módulo. Não achei nenhuma questão do Enem nesses 3 módulos. Achei uma questão da UERJ nesse 4º módulo. Tem muitas questões de colégios militares, mas Enem e UERJ é uma só, lá do outro lado, que é a primeira. A primeira ela fala o seguinte, não vou ler, de um lado da coluna eu tenho material e do outro eu tenho coeficiente de dilatação. Aí ela me pergunta se, dado a mesma quantidade de calor para um corpo e a temperatura deles variam de forma igual, minto. A temperatura deles variam de forma igual, qual que vai ter a maior dilatação. Lembra que quando nós estávamos estudando calorimetria é o módulo 5. Aí, Pedro, vocês lembram também que eu deixei esse módulo para estudar os módulos 2, 3 e 4, eu deixei eles para estudar depois do 5. Porque eu acho essa matéria um pouco mais difícil pedagogicamente falando, então nós estudamos o 1, termometria, fomos lá pro 5 e depois voltamos aqui para esse de dilatação. Nós fizemos esse caminho inverso, agora nós vamos pro 6. Que é a segunda apostila. Quando nós estávamos estudando calorimetria, eu falei pra vocês, quanto menor for o calor específico de um corpo, menor temperatura ele precisa pra... Vamos lá, deixa eu recapitular aqui. Quanto menor for o calor específico de um corpo, menos calor ele precisa para elevar sua temperatura. Correto? Então, a água, tendo o calor específico 1, é um calor específico muito alto. Ou seja, ela precisa de muito calor para ela ter a sua temperatura elevada. Então, ela vai demorar para elevar a sua temperatura, diferente do ferro, por exemplo. O ferro, ele tem o calor específico de 0,3. Então, ele precisa de muito pouco calor. Na dilatação é diferente. Quanto menor for o coeficiente de dilatação, menor vai ser o tempo que ele vai dilatar, menor vai ser a dilatação, correto? Então, em dilatação, quanto maior for o meu coeficiente, mais o meu corpo dilata. Sendo aí a resposta certa, a letra B. O chumbo, ele tem um maior coeficiente de dilatação, então é ele que vai dilatar mais. Apostila 1 de Física 1 dada, apostila 1 de Física 2 também dada e a 3 está caminhando para o final. Beijos. Amo vocês.